meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que você seja abençoado poderosamente nesse dia. Estamos aqui para mais uma escola dominical e nesse tempo nós temos falado sobre adoração. Estamos usando o tabernáculo que Deus orientou Moisés para construir como uma base, como um mapa para que a gente possa se guiar. E nós estamos extraindo através dos símbolos, dos objetos que continham nesse tabernáculo, que estão diretamente relacionados à pessoa de Jesus, ao seu caráter, à pessoa de Deus, à sua santidade. E certamente eu sei que essas palavras, esses estudos vão enriquecer a sua vida. Hoje nós falaremos sobre o último símbolo, que é a Arca do Concerto. Nós já passamos pela porta, pelo altar do sacrifício, pela bacia, depois nós passamos pela mesa, pelo candelabro, por último do altar do incenso, isso já dentro do lugar santo. E hoje nós falaremos sobre um objeto que se encontra dentro do lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, que é a Arca do Concerto. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje, que eu espero que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida de uma forma grandiosa em nome de Jesus. Todos os símbolos, certamente o mais conhecido é a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança, como assim é chamado, né? E a gente vai perceber que ela é conhecida não só no meio evangélico, mas é também conhecida no mundo afora secular, a ponto de ser usada para fazer filmes, para serem citadas em outras situações. Nós lembramos daquele filme do Steven Spielberg, bem antigo, acho que se não me engano de 1981, que é do Indiana Jones, que é um arqueólogo que vai em busca da Arca Perdida. E ele está procurando a arca, assim como os nazistas também, e eles sabem que ali dentro da arca existem objetos que trazem poder. Então isso causa ali uma busca desenfreada por esse objeto. Se você não viu, o filme é muito antigo, está disponível aí, você pode ver. Logicamente que aquilo ali é uma forma de contar lendário, podemos dizer assim, né? Não é a verdade da palavra de Deus, mas é uma maneira deles lembrarem desse objeto que é tido no meio religioso como um objeto extremamente importante, e o era, principalmente para o povo de Israel. E a gente vê que esse símbolo, como eu disse, foi citado muitas vezes, era citado como um lugar precioso, porque algumas pessoas sabem que era ali que Deus se manifestava, e nós vamos ver isso mais para frente. Ninguém sabe qual é o paradeiro dessa arca. A sua última citação foi mais ou menos há 2.600 anos, 2.700 anos atrás, por ocasião da invasão dos babilônicos em Jerusalém. Eles derrubaram tudo e ali levaram o povo cativo e a arca se perdeu. Uns dizem que essa arca se encontra no túmulo debaixo do túmulo de Tutankhamon. Outros falam que ela está num lugar perdido, perto do Mar Morto. Outros falam que numa mesquita em Jerusalém, debaixo de uma mesquita em Jerusalém, do qual de posse dos muçulmanos, e eles não permitem qualquer escavação arqueológica ali. Outros dizem que Jeremias, que era contemporâneo dessa invasão babilônica, ele escondeu a Arca do Tesouro, assim chamada por alguns, né? Numa caverna, mas ninguém sabe onde e se isso tudo é verdade ou não. Eu acredito particularmente que nenhuma dessas ideias elas são verdadeiras. Eu creio firmemente que Deus não permitiria que esse objeto fosse encontrado, porque certamente ele seria tido como
um objeto de culto. Então Deus, assim como o corpo de Moisés não foi encontrado, Deus não permitiria que a arca fosse encontrada, que certamente muitas pessoas tornariam a arca um objeto para ser cultuado. Então acho que Deus não permitiu ela ser encontrada. Pode ser que eu me engane, né? Mas é uma ideia apenas. Eu acredito que ela não foi e não será encontrada. Mas o fato é que a arca do Senhor ela era algo importantíssimo desse contexto de adoração, nesse contexto da santidade, da manifestação de Deus. E a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus por ocasião de uma guerra. A Bíblia fala em 1 Samuel, do capítulo 4 até o 8, você pode conferir lá, o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. E por causa da desobediência dos filisteus, eles sofreram uma baixa. Morreram 4.000 soldados e os anciãos ficaram assim perturbados com aquela derrota e eles ali conversando queriam saber por que aconteceu aquilo. Então chegaram ao consenso que tinham que trazer a arca do concerto, da aliança, para o meio do exército, porque eles sabiam que a arca simbolizava a presença de Deus e assim trariam vitória. E então entraram novamente em guerra com os filisteus. E a Bíblia fala que quando a arca chegou no meio do exército de Israel, houve um grito, um brado tão grande de júbilo, que houve como que um tremor. E os filisteus temeram por aquilo. E eles falaram assim, há um Deus no meio deles, o Deus deles está presente. E eles ficaram aterrorizados com aquela manifestação, com aquele júbilo, e eles temeram muito. E eles falaram assim, olha, nós temos que lutar pelas nossas vidas, porque senão seremos escravos dos judeus, assim como eles já foram nossos escravos. Então nós precisamos lutar com toda a nossa força. E os filisteus ali deram contra o exército de Israel, derrotaram o exército de Israel. Mas como que eles derrotaram o exército de Israel? A arca não ajudou eles? A arca não era o símbolo da presença? Acontece que Israel estava vivendo uma situação de pecado. Pecado por causa dos filhos de Eli, que era o sacerdote, e eles estavam cometendo atos pecaminosos no templo. Eles estavam usando ali os sacrifícios que eram feitos, eles comiam o que queriam, eles estavam ali tendo relações com algumas mulheres de forma indevida, e Deus não estava se agradando dessa situação. E Eli fazia vista grossa com os erros dos seus filhos. E Deus não estava se agradando daquela situação. E além do mais, essa guerra era uma guerra que eles de alguma maneira resolveram por si só ir à guerra sem estar assim consultando a Deus, tomando se era realmente o desejo, como que Deus desejava que eles fossem para a guerra, se é que era para ir. Então eles estavam assim totalmente errados e Deus infligiu essa derrota a eles, principalmente por causa do pecado dos filhos de Eli. Então a gente observa que a arca ela não era um símbolo como se fosse um objeto que traria sorte, não era isso a ideia de Deus quando deu a Moisés para construir, não era para ser usado dessa maneira. E aí acabou que os filisteus tomaram a arca, eles foram depois, por conta disso, foram castigados por causa disso. Essa arca andou por alguns lugares e logo depois Israel teve um rei que foi Saul. Saul não deu muita ideia, não deu muita bola para a arca, mas quando Davi foi eleito o rei de Israel, foi ungido o rei de Israel, Davi, uma das suas primeiras atitudes, ele quis trazer a arca do Senhor novamente para Jerusalém, porque ele entendia que era o local onde Deus se manifestaria. E foi assim no tabernáculo, né? Como nós estamos estudando. Só que a primeira tentativa de Davi, ela não foi bem sucedida. Eu já dei um estudo sobre isso para os músicos da igreja, porque Davi, ele tinha boa intenção em trazer a arca, ele perguntou para os capitães, perguntou para os seus liderados, para as pessoas que compunham sua liderança, se era boa ideia. Todos concordaram, e realmente a ideia era boa,
Só que Davi esqueceu de observar o que a palavra dizia sobre como transportar a arca. Então, na primeira vez que Davi tentou, isso está em primeiro livro das Crônicas, capítulo 13 até o capítulo 15, você vai perceber que não houve sucesso. Primeiro que Davi, ele carregou a arca de forma errada. A arca não era para ser carregada num carro novo. A arca era para ser carregada sobre os ombros do sacerdote através de varas. Então Davi, ele errou porque ele usou o modo errado de carregar o carro. E daí não houve sucesso. Segundo erro de Davi, foi que ele usou pessoas erradas. Ele pegou qualquer um e colocou para carregar a arca. E a palavra já dizia que a arca deveria ser carregada pela tribo de Levi, por aqueles que foram consagrados para isso. E esse foi o segundo erro de Davi. O terceiro erro é que eles não se prepararam, não se santificaram. Observe que como é importante isso. Isso é lógico que isso hoje não tem validade no sentido literal, mas se nós formos aplicar isso, tem uma grande valia para nós. Primeiro, Davi não observou a palavra como deveria observar. Ele carregou num carro novo, ao invés de carregar sobre as varas, pelas varas. Às vezes a gente acha que o simples fato de a gente fazer uma coisa moderna, uma coisa muito bacana, aquilo ali é o mais importante. Mas nem sempre. Foi o caso que aconteceu aqui. Davi também usou pessoas que não eram preparadas para isso. Muitas vezes a gente acha que qualquer um pode fazer qualquer coisa no reino de Deus, mas não é assim que funciona. Deus, ele põe as pessoas certas no lugar certo. Todos somos filhos daqueles que nasceram de novo, mas Deus escolhe pessoas certas e põe pessoas que são chamadas e preparadas para executar o seu chamado. E é assim que funciona, tem sido assim, e é assim que dá certo, é a palavra do Senhor. E eles não se santificaram, e isso é um sinal de que é necessário preparo para você fazer a obra de Deus. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, não é simplesmente ir lá e usar a força, usar a técnica, usar toda a minha disposição simplesmente para fazer a obra de Deus, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se santifique, a gente se prepare, a gente ore, a gente esteja preparado, e assim é a obra de Deus. Então, depois Davi cumpriu todas essas etapas e houve um sucesso novamente na tentativa de trazer a arca e no retorno da arca para Jerusalém, e foi uma festa enorme. A arca ficava, então depois que Davi trouxe, a arca ficava no lugar, no templo. Agora voltando para o tabernáculo, eu dei uma adiantada no tempo histórico aqui, fui falando de coisas que foram no futuro, falei aqui de Davi, que veio bem depois de Moisés, falei aqui até de coisas agora do nosso século passado, que foi o século XX, século XXI, e agora a gente vai retornar lá para o tabernáculo. Lá no tabernáculo, a arca ficava no lugar santo, ou no santíssimo lugar. E a arca, estando lá naquele lugar, ela ficava ali, e era um lugar separado por um véu. Era um véu de um tecido bem grosso, de azul, de linho azul com púrpura, e não era um tecido fino, E a arca ficava ali dentro daquele lugar que era separado do lugar santo, que nós vimos semana passada, para o lugar santíssimo, ou santo lugar, que era lá onde a arca ficava. E essa arca era feita de madeira, revestida de ouro. E ela tinha mais ou menos 70 centímetros de altura, por 70 de largura e mais ou menos por 1,20 m de comprimento. E a arca tinha uma tampa, nessa tampa ficavam 2 querubins, um de cada lado, com suas asas fechando praticamente a tampa, que era chamado de propiciatório. E era ali que se manifestava a glória de Deus. Era ali que a glória do nosso Senhor se manifestava, quando o sumo sacerdote
por ocasião daquele, uma vez por ano ele entrava ali e ali oferecia o sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado da sua família e também pelo povo de Israel. Isso está descrito em Levítico capítulo 16, você pode ler lá, que o sacerdote ele levava lá para dentro do santo lugar, ele levava um novilho, levava um bode, levava as brasas, que era para colocar junto com incenso e fazer a fumaça para que o lugar da tampa do propiciatório, a tampa que era o propiciatório, que fechava por cima da arca, e ficasse enfumaçado. E para que a glória de Deus ela não fosse vista, não fosse percebida pelo sumo sacerdote que estava ali. Então Deus se manifestava ali em meio àquele fumaceiro todo ali. Então, esse era o mandamento do Senhor, que acontecesse assim. E no capítulo 16 descreve também uma situação que os filhos de Eli, eles entraram no santo lugar de forma indevida, eles foram fulminados, morreram ali. E Deus diz a Moisés, olha, fala para Arão, para que, porque não pode entrar no santo lugar toda hora, não é assim. Vocês vão entrar aqui, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e como eu disse antes, ele vai trazer o novilho, que é o sacrifício para a sua família e para ele, e vai trazer o bode, que era o sacrifício para a nação de Israel, mais as brasas e o incenso para fazer a fumaça, e assim Deus se manifestaria ali naquele lugar. Eu já disse semana passada que o sumo sacerdote ele levava, né, uma espécie de uns sinos como um romã na sua vestimenta, que eram roupas de linho, e com um turbante de linho também, com uma faixa de linho. Era toda essa roupagem foi descrita por Deus para Moisés. Então, se por acaso o sumo sacerdote tivesse sem condições, ele morreria ali, e ali mesmo, como ele não poderia ser resgatado, havia uma cordinha que era amarrada nele e as pessoas puxariam o sumo sacerdote lá de dentro. Veja que a coisa era muito séria. Deus estava falando da sua santidade. Por isso que a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. O homem não pode ver a Deus, porque o nosso corpo mortal não pode com a glória do Senhor. Então Deus, de alguma maneira, ele criava esses artifícios para que não acontecesse uma tragédia maior. Agora, vamos falar um pouco dos elementos que existiam dentro da arca. O que havia dentro da arca do concerto, ou a arca da aliança? Dentro da arca da aliança haviam 3 elementos importantes para nós. Primeiro, lá estava a tábua da lei, dos 10 mandamentos. A palavra de Deus estava ali. Lá também estava o cajado, ou como a gente pode falar, costumeiramente a gente fala, a vara de Arão, que floresceu, estava ali. E lá também estava o maná, o pote de maná, que representava ali aquele sustento que Deus proveu para o povo de Israel lá no deserto. Então, o que essas 3 coisas significam? Por que Deus mandou colocar essas 3 coisas? Nós já vimos quanto simbolismo tem na arca, né? Tem os querubins nas tampas que estão com as suas asas assim fechando, quase que praticamente assim fechando por cima da tampa. E a gente vê muitos textos, principalmente nos Salmos, tem uma citação também em Isaías, que Deus está assentado entre os querubins. Então, por muito tempo eu também lia isso, não entendia, eu achava que essa manifestação era apenas no céu, e é verdade. Mas observa que isso acontecia lá no tabernáculo, porque Deus se manifestava ali em cima da tampa do propiciatório, entre os querubins. Olha que coisa fantástica. Olha como Deus, como a palavra, ela confirma aquilo que já existiam lá na arca, dentro do santo lugar, e como que acontece também no céu, porque Deus está entre os anjos. Tal é a visão que Isaías teve no capítulo 6
também de Deus. Ele viu a visão do trono de Deus, serafins, né, estavam voando sobre eles com suas asas, eles cobriam o rosto com duas voavam e com duas cobriam os pés. Então, observem que quando Deus está falando, se referindo aqui aos querubins, é uma outra classe de anjos que estavam ali, que estavam aqui fechando a tampa do propiciatório, e Deus se manifestava ali, naquele lugar. Então, observe que Deus, ele se manifesta entre os querubins. Olha que coisa interessante, né? Isso mostra a santidade de Deus, como os anjos reverenciam toda a grandeza, toda a santidade do nosso Deus. Mas eu ia falando sobre o significado desses objetos, os símbolos desses objetos que estão dentro da arca. E eu falei desses 3 objetos, nós vamos passar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles é a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu. A gente lembra um pouquinho da história quando Arão ele foi um pouco questionado como um líder no meio do povo. Então aí Moisés, o que Moisés fez? Né? Orientado por Deus, colocou ali uma vara de cada representante ali das tribos, e a ideia era: a vara que florescer, esse será o representante, oficial do sacerdote. E aí, de uma vez por todas, a vara de Arão, como foi a vara que floresceu, Arão foi confirmado o seu ministério diante de todos. Então, a primeira coisa que eu vejo ali é que ali é uma espécie de uma confirmação ministerial, né? Quem confirma é Deus. Deus é que traz confirmação para todo o ministério. Então, meu amado, não se preocupe. Não é o homem que tem que te exaltar, não são as pessoas que precisam te exaltar. Você não precisa ser exaltado pelo homem, mas é Deus quem confirma, é Deus quem exalta, é Ele quem chama, e é Ele quem edifica o seu ministério, é Ele quem capacita você. Não se preocupe com isso. Outra coisa interessante disso é que Jesus, ele floresceu da morte para a vida. Após o seu sofrimento, morte, ele ressuscita, ele floresce novamente para a vida. Então, nós poderíamos afirmar aqui que a vara de Arão ali representa a ressurreição. E eu diria para você que é adorador, você que nasceu de novo, que é um adorador de Jesus, que a ressurreição é um marco. Se Cristo não ressurgiu, se Cristo ele não ressurgiu dentre os mortos, a nossa adoração ela não faz sentido. Então, a nossa adoração ela está pautada na ressurreição de Cristo. Então, glória a Deus pela ressurreição do seu Filho Jesus, porque isso pauta, isso dá respaldo para a nossa adoração. Nós adoramos aquele que venceu a morte, adoramos aquele que ressuscitou, nós adoramos aquele que está vivo e aquele que voltará para a glória de Deus Pai. Um outro objeto tão quanto importante, a vara de Arão, que estava lá, também é o maná. O maná, todos nós sabemos que foi um dos sustentos que Deus proveu para o seu povo ali, foi o sustento que Deus proveu para o seu povo ali no deserto. E todos nós sabemos que quando nós lembramos de maná, nós lembramos de sustento. E o maná nos faz lembrar de um Deus que é provedor, de um Deus que provê para os seus e supre as suas necessidades. Mas eu queria falar de uma outra palavra, além de provedor, além de um Deus sustentador, eu queria falar da fidelidade de Deus. Todo adorador precisa aprender da fidelidade de Deus. Ele precisa aprender que Deus é fiel, não só com uma palavra, com um jargão, Deus é fiel, mas ele viver, experimentar essa fidelidade. E não só experimentar a fidelidade de Deus, mas ele também ter uma empatia, né, com essa característica do caráter de Deus, que é a fidelidade, que é ser fiel, e ele também ser fiel. Porque Deus nos chama para ser fiéis também. Nós precisamos ser semelhante a Jesus, semelhante a Deus, e sermos fiéis
à sua palavra, fiéis no nosso chamado, fiéis àquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar, nossa família, nossos filhos, nosso ministério, sermos transparentes e fiéis com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós, adoradores, precisamos aprender com a fidelidade. E quando eu olho para o maná, a figura que me vem à mente é a fidelidade, é um Deus fiel. Não há Deus fiel como o nosso Deus. Então, meu amado, Deus, Ele chama e espera que os seus adoradores sejam fiéis. Tem um slogan que o pessoal cola num adesivo no carro, que, se eu não me engano, era assim: Deus é fiel, né? E você? Eu, às vezes, não gosto muito dessas frases que colocam no carro, porque muitas vezes ela é uma verdade, logicamente, né? Tá questionando, mas muitas vezes algumas pessoas não gostam porque falam que essas frases elas são assim um tanto quanto agressivas, né? Não é o caso aqui, mas essa frase poderia até ser expressada de outra maneira. Ela está perguntando que Deus é fiel, e você? Será que nós somos fiéis ao Senhor? Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que temos sido tão quanto Deus é? E às vezes nós cantamos Deus é fiel, mas o quanto do caráter da fidelidade de Deus tem em nós? Ou nós temos deixado que essa fidelidade de Deus transforme o nosso caráter todos os dias, seja pela palavra, seja pela experiência que você tem com Deus, da intimidade. Isso vai transformando-nos cada vez mais em filhos de Deus, em cidadãos fiéis também aos nossos patrões, fiéis às regras e às leis de modo geral. Então, o quanto isso tem transformado a minha e a sua vida, né? O caráter de Deus, a fidelidade, a palavra de Deus tem transformado a mim e a você. Então, que eu e você sejamos adoradores, que realmente sejamos fiéis como Deus é. Nós não precisamos nos preocupar. Estamos vivendo uma pandemia. Eu sei que muitos estão aí, muitíssimos preocupados com o sustento, com as contas. Como é que vai fazer para pagar? Como é que vai fazer para dar conta de tudo, todos os seus compromissos? E muitas vezes, quando a gente tem os recursos nas mãos, é fácil falar, eu entendo isso, sei como é estar assim, mas eu quero dizer para você nessa manhã, meu amado, creia no Senhor, que é fiel. Deus tem inúmeros exemplos para nós na Bíblia de sua fidelidade para com aqueles que creem nele. Então, se você crê em Deus, ele vai prover o maná para você. Entenda o maná como tudo aquilo que é necessário para você viver. Deus, ele vai prover. Eu creio nisso. Deus não deixará você em falta. Você pode até viver aí uns pedacinhos de deserto, mas Deus não deixará você no deserto. Ele vai te tirar de lá. Ele vai prover um lugar, um oásis para você. Novamente, eu creio nisso em nome de Jesus. Então, é tempo de você olhar e com os olhos da fé, olhar além dessa pandemia, além do caos, você olhar além dos noticiários jornalísticos, além de muita gente que fala tanta coisa, mas se você for observar, muitas vezes a gente está se deixando levar por notícias de pessoas ou comentários de pessoas que não conhecem a Deus. Porque se você for ver, a maior parte dos comentários de pessoas que têm Deus no coração são comentários que vão edificar e vão desafiar a você a acreditar e a crer que Deus, ele será fiel a você até o fim. Então, meu amado, creia nessa manhã, em nome de Jesus. O Deus representado pelo maná, que estava ali, dentro da Arca da Aliança, que cuidou do seu povo lá no deserto, que andou com a mesma roupa do corpo, com a mesma sandália por 40 anos, ele não cuidaria de você? Quantos pares de calçado você tem?
Quantas mudas de roupa você tem? Quantos objetos você tem? Quantos acessórios você tem para se vestir? O povo de Deus tinha ali uma muda de roupa. Talvez um pouco mais que tivesse levado lá dos egípcios, né? Mas que roupa é essa que dura 40 anos, né? E Deus cuidou do seu povo ali. E Deus não cuidaria de nós hoje, porque Ele é fiel e a extensão da sua fidelidade continua a nós. E o último objeto dentro da Arca da Aliança é os mandamentos, que é a palavra. A palavra de Deus é onde todo adorador deve estar firmado. Nós não devemos estar firmados em conceitos, em filosofias. Essas coisas podem nos ajudar até a entender o momento da história, entender algumas situações. Não estou dizendo para você não estudar essas coisas. Eu vivo estudando filosofia, história, eu gosto. Mas eu quero dizer que o fundamento da minha fé não estão nessas coisas, nesses argumentos. A minha fé, os argumentos para a minha fé, elas estão fundamentados na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, um homem que era um profundo conhecedor da palavra, ele disse que quando ele ia ter com os irmãos, ele falou assim, olha, eu quando vou ter convosco, a minha palavra não consiste em palavras persuasivas, em fundamentação persuasivas, em filosofias, mas pelo contrário, quando eu vou ter convosco, a minha palavra consiste em fé, consiste na palavra do Senhor, consiste no poder de Deus. Então, meu amado, você precisa, como eu também preciso, basear a sua estabilidade na palavra do Senhor. O adorador é alguém estável. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o adorador não passa pela prova. O adorador não pode experimentar o deserto, o vale, a tempestade, né? Não pode experimentar aí os dias maus. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas eu quero dizer para você que o adorador, ele é estável porque Jesus está no barco dele. E eu disse em uma das nossas primeiras lições aqui, quando Deus ele não acalma a tempestade, ele acalma o seu coração, para que você fique tranquilo mesmo no meio da tempestade. Quando você não consegue parar para ouvir Deus, porque são muitas coisas que estão ruindo ao teu redor, são muitos compromissos e tantas coisas, você não consegue parar, Deus para você, para que você possa ouvi-lo. Pastor, mas que é isso? Deus precisa me parar? Para. Leia lá em Oséias, capítulo 2. Eu já citei isso também no mesmo dia que eu falei sobre a tempestade. Deus levou o povo para o deserto para poder falar com ele, falar o coração do povo. E ali Deus falou o coração do povo. Ali Deus mudou a sorte do povo. E sabe o que Deus queria falar com o povo naquele dia? Deus queria dizer para vocês, eu vou transformar o Vale de Acor em bênção para você, em um portal de bênção. Sabe o que era o Vale de Acor? O Vale de Acor foi lá onde aconteceu uma desgraça, onde o povo prevaricou contra Deus, onde Acã prevaricou contra Deus e escondeu uma capa que Deus tinha dito para não tomar nada do povo que o povo de Israel tinha conquistado. E aí Acã tomou uma capa. E ali, por ter feito isso, ele escondeu ali essa capa. E veio uma maldição muito grande. E morreram muitos ali. E Deus, assim, trouxe um juízo sobre eles e sobre muitos que estavam ali, que estavam junto com ele. E o povo ficou muito choroso por conta disso. E aí Deus, lá em Oséias, Deus vai restaurar essa memória na vida do povo de Israel. E Deus transforma aquele caos em um portal de esperança. Meus amados, confie na palavra do Senhor. Nós estamos
entre aspas, como diz assim, os teóricos do Apocalipse, estamos vivendo um prenúncio de um caos. Mas eu quero dizer para você, confie na palavra, creia na palavra, que Deus certamente trará vitória para a sua vida. Deus, Ele trará vitória para você e para mim. Um verdadeiro adorador, ele confia na palavra do Senhor. Ele deleita-se na palavra do Senhor. Contra tudo e contra todos, ele continua confiando na palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Hoje Deus não está mais na arca. As pessoas estão até hoje, se você colocar na internet aí, procurando a arca da aliança, a arca do concerto. Como eu disse antes, uns dizem que está num lugar, está no outro. Mas aí eles deviam estar procurando a gente, né? Porque nós somos a arca hoje. Porque a presença está em nós. Eu e você somos a arca. E você carrega a glória do Senhor. Então, de uma maneira simbólica, nós carregamos também a esperança de que Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou mesmo, mas que ele voltará. Nós carregamos também a palavra de Deus dentro de nós, que é essa palavra que nos dá estabilidade, e o adorador ele é estável. E nós carregamos também a esperança, a certeza de um Deus fiel que vem pelo suprimento, pelo maná. Então você é essa arca. Então o verdadeiro adorador, ele tem consciência de que ele é uma arca ambulante, que carrega toda essa riqueza de simbolismo, traduzida de uma forma prática no nosso dia a dia, que é você carregar a santidade, a palavra do Senhor na sua vida, vivendo como um verdadeiro filho de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe. Foi um tempo maravilhoso estar aqui com vocês todos esses domingos, falando da palavra do Senhor, falando sobre adoração através do tabernáculo, e que Deus possa abençoar você, e quem sabe em breve a gente possa estar de volta com outros estudos, e eu espero ter ajudado você na sua caminhada, e Deus possa te abençoar. Um ótimo domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe mais uma vez. Amém.